É uma clínica que temos em Botucatu, com especialização em odontologia. Aqui é mais bonito, mas lá é mais gente. Doutor sempre explica frente da cabeça do paciente. Sempre 12 horas. Então, Sempre. E com o paciente muito deitado. Quase de cabeça na barra. Sim? E trabalho 12 horas. Perfeito. E toda vez que estou na clínica, faço todo mundo fazer assim, como eu. Até gostar. É muito bom. Já faço assim ou não? Trabalho assim? Para cá. Sim, então, mas geralmente é sempre aí. Então, veja, esse sugador dobrado desse jeito. Vou voltar um pouco. Este é o primeiro segredo. Eu faço isto com o sugador. Viram? Um S, quase um S. Um afastador sugador. Exato. E a ponta do sugador vai encostar, não usa o algodão, tira. Outro aluno já tinha tentado colar e não estava conseguindo. E uso a ponta do sugador como afastador e ela fica presa na distal do segundo molar. E puxo ele para fora. Veja como consigo enxergar primeiro e segundos molares. E fico afastando desse jeito. Nesse caso, como o sugador já está ali, eu não vou usar o sugador de endo. Eu já jogo a água ali mesmo no sugador que está na distal. Sim? (20 a 30 segundos). E aí vou jogar água, mas não é que como louco. Jogo na mesial e subo na distal. Jogo na mesial e subo na distal. E se estou colando do lado direito, peço para o paciente virar o rosto para o esquerdo, pois a saliva escorre para o esquerdo e vou colando do lado direito. Seco bem. E sempre o vento vem de oclusal para a cervical, para jogar o fluido gengival para dentro. Nunca secamos de cervical para oclusal. Sim? Adesivo. Neste caso, eu gosto de adesivos single bond. De oclusal para cervical. Para o fluido gengival, fluido crevicular, entrar para dentro do sulco. E nunca para ele sair. Do contra. Sim? Aí uma foto de aluno. Exato. Sempre. Definir um central, copia o outro. Pois isso. Exato. Copia o outro. Perfeito. Essa é a pinça para tubo. Gosto muito. E depois que eu coloco ela, eu ajusto com a pinça clínica. Então eu escolho se eu quero ir mais para cima, mais para baixo, vou dando esses tapinhas para acertar a posição. Ponto e contato. E eu copia, para colar o caminho, escolhemos o ponto de contato. Deu contato. Cole diferente, não tem problema. Cole diferente. Mas aí você vai copiar o lateral. Então, se um caminho está com um ponto de contato, você cola em cima do ponto de contato. Esquece a medida, não mede nada. Vai do outro, cola em cima do ponto de contato, não mede nada. Aí sim você vai medir. Depois que polimerizou, vamos medir o tamanho.
aqui está com 4 e aqui está com 3,5, né? Sim, escolhemos o mais bonito. O canino mais inteiro, mais bonito, e aí copio o resto. Se aqui, aí aqui deu 3,5, então o incisivo aqui vai ser 4. Esse aqui é 4, esse é 4. Esse 4,5 é 4,5. Perfeito. Beleza. Então, e aí, esse é o processo de colagem, sim? Bora. Outra dica que quero dar para vocês é colagem. Para mim, o dente mais difícil de colar é o pré-molar. Muito difícil, né? Bem, superior, principalmente. Mais difícil de enxergar, tem desgaste, é redondo, é convexo. Exato. Muito. Então, o que faço para não errar isso? Olho por oclusal. Coloco o bracket, deixo ele lá. Não polimerizo. Coloco o cap. E venho olhar o sulco oclusal. E eu sei que o sulco oclusal tem que estar paralelo à minha peça. Sim? Então, se está aqui, a peça tem que estar assim. Então, sempre é uma promessa. Copiar ou conferir por oclusal. Então, coloquei aqui, antes de polimerizar, eu olho. E geralmente, a peça está para cá. Geralmente ela está para cá. Por causa da convexidade dele. Então, eu sei que minha peça tem que estar paralela ao meu sulco. É isso que eu olho. Quando eu coloco o espelho, eu não olho a peça, eu olho o sulco. Crista marginal, ponto de contato aqui, ponto de contato aqui. Então, minha peça tem que estar paralela a ele. Sim? Este é como temos que colar o bracket. E se for errar, vamos errar mais para o distal, porque vai ser mais, a chance de acertar vai ser maior. Tá? Beleza. O que eu faço para colagem em porcelana? Imagino que vocês têm muitos pacientes adultos, como eu, sim? E alguns com porcelana, né? O que você usa lá, Pedro? Ácido fluorídrico, fosfórico. Depois? Fosfórico, silano, adesivo qual? Qual adesivo? Uso single bond também. Single bond também, mesmo que eu. Então, eu gosto de protocolar mais ainda. Quanto tempo de fluorídrico? 10 segundos. Quanto? 10. 10? Oh, então temos um problema. Não fique bravo comigo, sim? Mas eu deixo 5 minutos. 5 minutos. Sim. 5, tá? Fluorídrico a 10% por 5 minutos. Demora, é muito tempo, eu sei. Mas, quando eu tiro esse ácido da porcelana, a porcelana fica branca. Como um esmalte. Sim? Então, esse é o maior segredo. Tá? O maior cuidado que falo também é que esse fluorídrico, ele queima a mucosa. Então, não podemos deixar ele tocar na mucosa. Sim? Então, eu também não vou com essa seringa direto na boca do paciente. Tiro ele no microbrush e levo no microbrush exatamente no dente. Sim? Em algumas porcelanas, antes de colar, eu passo uma broquinha para asperizar a superfície. Sim? Vocês entendem um glaze? Existe isso? Glaze na porcelana de vocês? O protético às vezes dá um brilho. Sim? Existe? Então, aquele brilho às vezes não deixa o ácido também corroer a porcelana. Então, às vezes eu asperizo um pouco para remover esse brilho e colocar o ácido. Sim? Ela tem que ficar bem colada como um bracket. Depois, eu lavo com o sugador de endo, que vocês já conhecem, e deixo o silano. O silano não é polimerizável. O silano é um líquido que você coloca e aguarda 1 minuto. E ele seca sozinho. E depois, a gente faz a colagem. Protocolo. Aí, colagem. Com o quê? Single bond, polimerizo e resina de restauração. É uma opção. Outra, o adesivo da Morelli e resina da Morelli. Os dois funcionam bem. Como escolha? Se for tubo, eu sigo o passo de single bond com resina de restauração. Se for pré-molares, caninos, incisivos, centrais, colo com resina da Morelli. Mantenho o protocolo normal. Tá? Então eu mantenho. Se é tubo, resina de restauração. Se é brackets, resina de colagem. E provisório, como vocês fazem?
Todo mundo tem um caso assim, não? Todo mundo tem, sempre. Como fazemos para colocar um provisório? Como vocês fazem isso? Um dente de estoque, existe isso? Sim. E como colar o bracket no dente de estoque, de resina? Não. Isso o paciente faz em casa, não no consultório. Super bom, nada. Fazemos, então, quando temos dente de estoque ou provisórios de resina acrílica, sim? Pegamos o líquido de resina, sabe aquele que tem um cheiro forte? Sim. Tem monômero, conhecem assim? Monômero? Sim. E deixamos o microbrush com monômero e deixamos o dente molhado por 2 minutos. Molha o dente com o monômero, o dente é resina acrílica. Sim? E deixamos ele molhado por 2 minutos, onde vamos colar o bracket. Quando deixamos molhado 2 minutos, ele fica quase mole. Sim? E aí colamos. Somente com adesivo e restauração. Seja resina de restauração ou de colagem. Sim? Se é incisivo, uso da Morelli. Mas primeiro, eu faço um ataque com o monômero por 2 minutos. E aí não pode lavar. Não se lava esse. Deixa molhado com o monômero. Mole, ele vai ficar gosmento um pouco mole. Nesse momento, colocamos adesivo, resina e colamos. Sem lavar, sem secar. Sem ácido, sem nada. O monômero vai ser o nosso ácido, mas não se lava ele. Deixa ele do jeito que está. Por no mínimo 2 minutos. Tu marca no relógio. Sim? Beleza. Este é uma dica de Lucas Bastos, um ortodontista de Brasil, para evitar bandas. Eu não uso muito, mas é uma ideia interessante. Então ele solda, a Morelli vende uma malha. Já viram isso? Sim. Malha para brackets, para tracionamentos, né? Sim. Então, e ele, ao invés, nesses dentes que tem amálgama, quando colamos, às vezes não temos boa adesão. E para não colocar bandas, ele deixa alguns tubos prontos, com essa malha soldada. E aí coloca a resina em tudo. É uma ideia também, sim? Para quem... deixar maior. Beleza. Deixa eu ver. Este é um slide muito importante. O que você entende aqui, Pedro? Qual é essa diferença? Errores durante a cementação. Boa. Em qual? Primeiro. A falha foi onde? Não só adesivo, é mais específico. Em dente. Não grudou no dente a resina. Sim? Pode ter molhado, pode ter sido ácido, fraco, ou adesivo, saliva, provavelmente saliva. Não grudou. E aqui, o que aconteceu? Não. Retenção de bracket. Falha em bracket. A malha muito ruim. Ou na hora de colocar a resina, não apertamos ela contra o bracket. E a resina não entrou na malha de bracket. Sim? Ou falha do bracket. A lâmpada também não tem nenhuma intensidade? Não. Geralmente não. Geralmente é isto, quando não tem intensidade. Sai junto. E este? Porque el paciente lo desprende. Pipoca, amendoim, sim? Então, aqui sim. Quando é falha em mordida, em fratura, teremos parte da resina em bracket, parte em dente. Então, antes de brigar com o paciente, precisamos dar uma olhadinha na peça, sim? Se a peça saiu assim ou assim, falha nossa. Sim, fala. Entonces la diferencia está en que debe quedar una parte en el diente y una parte en el bracket. Perfeito. Aí temos, a adesão foi boa e tivemos uma fratura na adesão. Estava bem colado. Culpa do paciente. Sim? Ele causou uma fratura na nossa resina. Aqui, neste caso. Quando temos essas duas situações, não. Falha ou nossa ou de bracket. Muitas vezes, neste caso, são brackets ruins. Tubos ruins, malhas ruins, tem muitas no Brasil, assim, que não penetram bem. Sim? Muitas. Passando segundo molar é isso. Também. Exato.
Precisa do rolar de cima. Acontece. Perfeito. Beleza. Vocês aguentam mais um pouco? Sí, sí, Sí. Sí, aquí, aquí, que ¿Usted termina. repega o pone nuevos? Não entendi. Como? Cuando repega, o sea, cuando pasa eso que se le Recolar. sale un bracket, ¿Utiliza el arenador o no usa arenador? Para remover a bracket, quando fica a resina? ¿Recola bracket novo o Ótima pergunta. Quando cai brackets convencionais, lixo, muito baratos, não reutilizo. Mas brackets autoligados, reutilizo. Eu uso um jato da BioArt, microjato, esse aqui mesmo, com óxido de alumínio, 90 micros, sim? E isso, 100 micros ou 90, próximo disso, mas não mais, não menos, e as perícias removem tudo. Sim. Tubos, eventualmente sim, eventualmente não. Por quê? Quando o tubo solta desta maneira, a entrada do tubo pode ter sido amassada com a mordida, entendeu? E a massa, e aí o tubo não está no legado. Mas brackets geralmente reutilizam, e de preferência no mesmo paciente, sim? Claro. Não custa falar, não custa falar. Então, geralmente, o paciente chega, remova o bracket, entrega para a secretária. Fala, já tem para mim. Enquanto isso, eu vou fazendo ácido adesivo, removendo toda a resina, sim? E, digo mais, a maior falha de recolagem está em não remover a resina corretamente, sim? Do dente. Então, quando acontece isso, parte da resina ficou no dente. E o ortodontista, na hora de colar, não remove bem essa resina. Essa é a maior falha, o maior erro, sim? Precisamos remover bem para recolar, sim? Maior falha. E é muito chato, um bracket soltou, você recola e ele soltar novamente. Muito ruim, né? Para a nossa profissão. Beleza. Vamos falar sobre alinhamento. Quero falar com vocês mais objetivo. Então, quando terminamos a colagem e agora vamos iniciar o alinhamento e nivelamento. Primeira coisa que fazemos quando terminamos de colar é colocar o arco. Sim? Assim que colocamos o arco, nós temos uma força. Todos entendem a diferença de força e momento? De verdade? Me explica. Ferrou. Vai, Pedro. La fuerza es una magnitud Perfeito. y el momento es lo que produce el efecto sobre el cuerpo. Tudo bem. Vamos pensar assim. Se eu coloco uma força em um corpo, aqui em cima, essa força se reflete em todo o corpo. Quando tem uma diferença de lugar e distância, isso é momento. É quando eu ponho uma força aqui, mas eu tenho força aqui embaixo também. Mas aqui não é força, aqui é momento. Então é quando eu tenho uma distância. A força está aqui, mas eu estou tendo efeito em todo o passador. Então eu tenho aqui, ó. Aqui não está tendo força, está aqui, ó. Mas aqui está mexendo. Isso é momento. Exato. A força com uma distância. Momento es fuerza. Perfeito. Então, a força, nós sempre vamos ter momento. Porque a força está aqui, nessa seta. O centro de resistência está aqui. Eu tenho efeito em tudo. Então, tudo isso é momento. Como que eu meço isso? Se o centro de resistência está aqui, essa distância vai ser o meu momento. Então, é a força vezes essa distância. Isso é momento. Por que precisamos saber disso? Porque não é um vezes o outro. Então, se eu coloquei aqui, vamos imaginar isso aqui tem 10 milímetros. 10 milímetros. E aqui eu coloquei 10 de força. Quanto é o momento? 10 vezes 10. 100. É muita coisa. Então, às vezes, a gente pode pôr pouca força aqui.
mas ela sempre vai ser multiplicada pela distância. Exato, sempre. Então, o que a gente tem que imaginar é isso, ó. Estamos como se fosse uma alavanca. Sempre o nosso braço é colado na coroa. Não conseguimos colar em raiz, ainda, pelo menos. Né? Então, se a força está aqui e o centro de resistência está aqui, a gente tem um momento. E aí, por que a maçaneta da porta é desse lado e não desse lado? Por que é colocado aqui e não aqui? Porque se eu colocasse essa maçaneta aqui, ia ser muito difícil abrir. Isso é força. A fechadura está aqui. Isso é momento. Essa distância é onde eu ponho a força. É muito mais fácil abrir e fechar aqui. Então isso é momento. Isso é força. Então é muito mais fácil mexer aqui. Eu preciso de muito menos força do que se essa maçaneta fosse aqui. Tá bom? Então essa é a diferença de momento. Então toda vez que abrimos uma porta, estamos fazendo um momento aqui. É muito fácil. Se eu zerar esse momento, eu tenho que zerar a distância. É como se eu tentasse abrir a porta da fechadura. Dá também, mas olha, eu preciso de muita força para abrir e fechar. É quase impossível. Mas dá. Isso é momento. E aí a gente sempre vai trabalhar longe. Essa é a nossa fechadura, essa é a nossa maçaneta. Essa é a nossa dobradiça. Vocês entendem isso? Dobradiça? Isso aqui, ó. Esse negócio. Como chama isso? Bisagra. Não entendo. Bisagra. Missagra. Bi. Bisagra. Isso aqui, sim? Sim. 1, 2, 3, 4, perfeito. Bisagra. Então, isso aqui é a minha bisagra. É isso? Bisagra aqui, bisagra aqui. Esta é a minha maçaneta. Como chama? Isto. Cá. Manija. Manica. Isso. Manica. Manija. Manica. Então, isso é minha manica e essa é minha manica. Sim? Perfeito? Então, isso é momento. Beleza. Então, toda vez que vamos trabalhar com dente, vamos trabalhar com forças leves, porque temos momento. E o momento é a distância. E sempre vai estar longe. Sim? E vocês entendem esses desenhos? Vejam isso. Qual é a diferença? Se eu estou colocando uma força aqui, o meu ligamento periodontal aqui está sendo o quê? Comprimido. E se tem compressão, eu tenho reabsorção. E onde eu tenho estiramento, posição. Esse é o movimento dentário. Perfeito. Esse é o braço autoligado passivo, e é por isso que a gente usa um fio fino no começo, para ele ficar totalmente passivo e sem atrito. Alguns casos, os alunos, todas as vezes, nas clínicas, o aluno me chama e pergunta: professor, posso ir para outro fio? Eu falo: não sei. Olha o dente, você precisa olhar o dente. Se os dentes estão tortos ainda, você mantém o arco. Mas manter o arco não significa manter o arco assim. Esse arco já foi, esse não serve mais. Sim? Você pode manter o arco se ele estiver com formato de arco. Se não, você pode manter o calibre. Por exemplo, mantém o 0,14, mas pega um novo, nesse caso. Sim? Agora, se você tirou o 0,14 e ele está perfeito, pode manter. Sim? Pode continuar. E quando eu vou para o 0,16, por exemplo? Perfeito. Quando o 0,14 não está mais ativado. Sim? Beleza. Esta é uma... então, vou fazer uma revisão melhor para vocês. Olha isso. Então, gosto de dividir os arcos em 3 ou 4 fases. Qual é a primeira fase do tratamento? Pensa em arcos. Alinhamento e nivelamento. E como... Beleza. Que sequência estamos utilizando? Vocês? Depois. 0,12 ou 14. Aí vocês vão para todos? 16, 18, 20. Ai, não. 14 por 25. 14
14 por 25 después. Aqui 14 por 25. 17 por Tem 25. Niti cubo. 17 por 25 ASO, 19 por 19 esse 19 por 25 é qual? ASO. Aço não utiliza um níquel titânio? Níquel? Depende, sí, depende. 19 por 25? Não? Algunos casos. Tá. Então eu vou fazer a primeira sugestão para vocês. Sempre, de trás para frente. Nosso objetivo é chegar nesse. Certo? Sempre. Então, o melhor fio que prepara todos os brackets para entrar este é um igualzinho a este, só que de níquel titânio. Muito bom. Quando fazemos outro pulo, outro salto, por exemplo, do 0,20 para cá, muito difícil. Quando fazemos isto para cá, muito. Isso para cá, muito. Então, o melhor fio para preparar os dentes para o aço é este. Então, sempre eu passo este aqui para depois este. E, em alguns casos, mesmo fazendo isso, eu não consigo passar no aço. Já aconteceu com vocês? Não? Sí. Já. Comigo também. E aí o que faço? Deixo esse 1 mês, 2 meses, 1 mês tento, não vá. 2 meses, tento passar esse, não vá. 3, o que faço? Reposições? Não. Oh, desgastos, bom, uma boa ideia. Então, uma boa ideia é desgastar o aço. Ok. Outra. 18 por 25. Perfeito. Qual? Se esse é 19. Exato. Então, entre esses aqui, esse é o que eu uso 90, 95% das vezes. Mas tenho um 17 por 25 aço. Tenho um 18 por 25 aço, que eu posso entrar. E tem mais um que eu passo quando esse não passa. Esse Brider. Qual? Brider. Não, Brider é o último. Ah, tenía. Também não. Un cuadrado. Nítido. 21 por 25, Nietzsche. Nossa, é muito. Experimentem. Sí. Quando eu coloco esse aqui, ó, 21 por 25 Nietzsche, esse aqui entra muito fácil depois. Muito fácil. Muito. Tá? Isso é ótimo para quando queremos fechar espaços. ¿Aplicable a convencional también? O solo- Sim, não, dependente. Sim, dependente. La práctica flexión es 22 por 25 Fica muito bom. para la flexión. Muito, muito. Por isso na Itália. Porque en el 19 por 25 es fuerte. Muito, muito. Em casos que quero fechar espaços, preciso de deslize perfeito. Todos alinhados perfeitamente para fechar os espaços. Se não tem muito atrito. Então primeiro eu passo este, para depois entrar com esse. E aí entra muito bem. Sim? Muito. Ok, então vamos de baixo para cima. Quero acabar cá. Geralmente, este é o último arco desta fase. Este é o penúltimo. E aí eu penso, qual é o melhor arco para passar este? Para mim? 17 por 25. É este. Puede ser 18 por 25 nítido. Pode, mas não precisa. Sabe por quê? Se colocarmos um 18, o pulo desses aqui vai ser muito grande. Por exemplo, não consigo sair deste para um 18. É muito. Mas eu consigo sair desses e vir para um 17. Então ele é um intermediário bom. Sim? Então esse é o último, penúltimo e outro. E agora qual que eu passo geralmente antes desse? 14 por 25. Eu uso o 14 por 25. Sim? Mas esse 0,20 funciona muito bem também. Muito. Sim. Nietzsche. 20 a 0, doctor. Nietzsche. Vamos O falar sea, no disso. usa 17 por 25 a 0, no usa. Não. Uso quando No entra 19. tem um caso, alguns casos, vou falar disso. Aqui é Nietzsche. Aqui é Nietzsche. Niti cubo. Pode ser Nietzsche termo. Bonito. Cooper é muito caro. Vou usar o Cooper quando? Aqui, ó. Qual é a diferença de Cooper, termo e Nietzsche? A diferença. La temperatura de la activación. Estão bons. Nietzsche, termo e Cooper. Fala. El movimiento que se son más variables. Qual é mais maleável? El Cooper. Muito mais. Todos já pegaram o Cooper? Não?
nem parece que é um arco. Você quando estica, ele fica reto, né? Muito mole. Então, esse é muito maleável. Agora, essa é a característica dele. O que isso quer dizer no dente? Quando eu coloco um fio desse, eu estou pondo muita força ou pouca força? Pouca força. Muito pouco. Muito. Isso. Pouca força. Se eu tenho pouca força, eu tenho muita vestibularização ou pouca vestibularização? Pouca. Muito leve, não consegue nem empurrar o incisivo. Nada. Sim? Então eu vou usar isso quando não quero vestibularizar. Tanto para convencional, autoligado. Tem um caso que não quero vestibularizar. Tem apinhamento e eu não quero vestibularizar. Vou trabalhar com fio Cooper. Sim? Agora, quando que eu vou evoluir para um fio grosso? Quando eu não te... Dá para passar um 17 por 25 com apinhamento ainda? Não dá. Dá para passar um 20 com apinhamento? Não dá. Então eu vou manter o Cooper até não ter mais apinhamento. Então não faz sentido ter fios Cooper aqui. Porque aqui eu não tenho mais apinhamento. Doutor, se o Cooper não tem a força para vestibularizar, como fazer com el apinhamento? Perfeito. Aí teremos uma divisão. Para aparelhos convencionais, para aparelhos autoligados. Em convencionais temos atrito. Com atrito, acabaremos tendo vestibularização. Até porque você vai precisar de molas para abrir espaços. Sim? E a mola irá vestibularizar. Ok? E no aparelho autoligado, como que isso se faz? De duas maneiras. Vou mostrar uma foto. Dissipação de la força hacia los costados. Para onde? Para onde dissipa a força? A los costados. Como? A los costados. Para vestibular? Para posterior? Posterior. Posterior. Sim, um dos lugares. E para distal também. Pra cá. Então, quando temos aparelho convencionais com borrachinhas, sim? E muito apinhamento, o que vai acontecer acá? Vestibularização. De quem? Tem incisivos. Por que incisivos vestibularizam? E não premolares? Muito fácil. Vestibularizar, sim? Então, isso se resolve assim, ó. Perfeito? E no autoligado, o que acontece? Veja, só um detalhe. Quando temos convencional, a gente vai ter a força de 150 gramas e outra força de 200 gramas, que supera a força do lábio. Todos lembram que se o paciente tiver selamento labial, temos uma forcinha do lábio acá. E no aparelho autoligado, o que acontece? Quando temos autoligado e um fio Cooper-Nitti, nós vamos ter pouca força, 33 e 48 gramas. Não supera a força do lábio. Então o lábio se segura. E aí para onde vai? Atrás. Temos este movimento. Os Hacer dentes. como una expansión. Quase uma expansão dentária. Para trás e para o lado. E aí, nesse momento, temos que ser muito inteligentes. Se temos uma classe 2, é hora de associar um elástico de classe 2 acá. Para aumentar a distalização. Pois já temos uma força de distalização para cá. Colocamos um elástico e aumentamos ainda mais. Por isso que colo superior e inferior na mesma consulta. Porque se o paciente voltar assim, eu já perdi a força. Agora é só a força do elástico, já não tem apinhamento mais. Sim? Então esse é um momento importante. Se não é um paciente classe 2, eu preciso encontrar outra maneira. Sim? Então, se é um paciente, por exemplo, com mordida aberta, nesse momento, coloco o elástico aqui anterior para travar incisivos e não deixar vestibularizar. Então, eu coloco um trapézio, por exemplo, para segurar aqui, sim? E só deixar distalizar, não impedir a vestibularização. Sim? Então, essa é a diferença. Então, não adianta só usar autoligado e usar um fio 16 Nitti.
Não adianta, pois eu vou estar com força muito alta. Então, quando eu tenho Cooper, eu tenho muito maleável e pouca força. Quando eu tenho Nietzsche, eu tenho ele maleável, mas muita força. E esse aqui é mais ou menos forte. É um intermédio. Sim, sim. Se, quando tenho casos que quero vestibularizar, posso trabalhar aqui ou aqui. Mas tem alguns casos que não queremos vestibularizar. E vocês vão saber disso. É o perfil que não deixa, é um dente muito para frente. Vocês vão saber. Opa, esse caso não quero vestibularizar. É aquele caso que você pensa em extração às vezes, ou está em dúvida em fazer desgastes, strippings, né? Este caso, temos que trabalhar com Cooper. Então também não gosto de engessar e trabalhar, você precisa usar todos os casos Cooper. Não é verdade. É casos específicos. Pero en este caso sí, nosotros usamos el Cooper MIDI, llevamos el 14, 12, 14. Ya. Perfeito. Estamos trabajando, nos ayudamos con el LIDAS. Tenemos que esperar, para subir a un MIDI, tendríamos que esperar por lo menos 1, 2 o 3 meses que se alinee o nivele la parte anterior para recién cambiar, porque si no pasamos, podemos correr el efecto de estabilizar, ¿no? Não. Nunca colocaremos 16, nunca usaremos 18 hasta aqui. que no logremos expandir o nivelar, alinear a la parte anterior. Deixaremos o 12 e o 14. Se não queremos vestibularizar, deixa o 14. 1 mês, 12 meses, 13. Já teve casos de deixar 6 meses. Até ficar 100% plano. Por quê? Se você aumentar a força, alinha, mas como? Com vestibularização. Se não queremos, temos que deixar no máximo 14. Mais que isso, superamos essa força e teremos vestibularização. Se não quero vestibularização, deixo. Não quer dizer que não posso trocar o arco. Lembra? Tiro o arco, vejo, nossa, o arco está todo estragado. Cambiamos outro, pero el mismo. Perfeito, perfeito. Se entendeu isso, vai conseguir controlar todos os efeitos de vestibularização. Sim? Essa é uma maneira. E nesse caso, que precisamos entender também que quando temos esse movimento, veja, esse dente vai para frente e todos vão para trás. Sim? Veja que aqui tinha muito arco. Sim? Esse arco, para manter a força baixa, esse arco vai empurrar esse incisivo, vai empurrar esse canino. Só que não tem atrito. Então esse arco corre para trás e corre para o lado. Todo mundo consegue entender isso? Ele deslizando? Então eu posso pôr stops? Stop. Não posso. Não. Se eu colocar um stop, por exemplo, AK e outro AK. Não, nunca usamos. Se queremos baixo atrito, que é a filosofia de autoligado passivo, a vantagem é não ter atrito. Não posso colocar um stop, porque ele é um atrito total. Ele trava o fio, concorda comigo? Então, se eu coloco um stop, eu estou colocando atrito. Pero sí puedo colocar sí puedo amarrar los dos incisivos que no quiero que se vaya. Como? Amarrar como? Ligadura. Não! Aumentaremos a força. Veja, quando tem uma ligadura, olha como temos força. 200 gramas. Vamos ter muita vestibularização. Se corre. E agora, como fazemos? Se o arco baixa o atrito, arco corre. Como fazemos, então, se não posso pôr stops? Como faço? Doble cinchar. Como chama? Cinchar. Cinchar? É dobrar? Dobrar. Dobra a distância. Perfeito. Conectar. Existe um alicate próprio. Ajá. Alicate dobra de metal, sim, sim. E outra coisa, nunca queimo fio, nunca. Imagina, esse fio custa 10 reais, um fio, sim? E vou queimar o fio, estragar o fio, não. Então dobramos e colocamos uma resina fogo na pontinha. Pronto, somente isso. E o que acontecerá com esse arco? Quando esse dente fica reto? Esse arco vai para frente ou para trás? Para trás. Então, já disse isso para vocês. Quando não quero vestibularização, adianta eu dobrar aqui? Para evitar a vestibularização, muitas vezes escuto isso. Para evitar a vestibularização, eu dobrei a distal aqui. Adianta? Hay que cinchar. Não, por quê? Tem que estar livre, mas o arco não vai para frente. No, Vai para
Mas vocês já ouviram isso? Sim, sim. Vamos dobrar el estado. En la imagen anterior, los líderes se van Ah, para frente. Sí. Más adelante, el arco está doblado atrás. No, porque exceso de arco está acá. Claro, eso sobra atrás, cuando endereza. Este arco que vai para frente, ele já está acá. Ele está aqui. Só vai para frente. Não mexe aqui. Percebe? O arco já está acá, o excesso de fio. Né? Faz sentido? De verdade? Pero solamente sería cuando está alineado y ya va a ser una Manobra para não rodar o arco, algo assim. Mas não segura. Não há seguro. Né? Pois o arco todo está aqui já. Perfeito. Então, para não rodar, não usamos stops. Nunca. Sim? Mas muitas pessoas usam stop. É quando tem cabeça de convencional trabalhando em autoligado. Aí colocamos stops. Entende? Temos que ter duas cabeças. Uma que trabalha com autoligado e outra que trabalha com convencional. Quando estamos em convencional, podemos usar tudo isso. Mola. Em autoligado, com cabeça de autoligado, temos que ter deslize. 100%. Exato. Então, não usamos stop. Quem usa stop em autoligado está com cabeça de convencional. Ok? Trabalhando em autoligado. Aí a única diferença é não precisar pôr borrachinhas. Somente isso. Sim? Voltando. Em sequência de arco, então. Eso funciona solamente para vacío. Sim. Atrito, sim. Não temos diferença